Olha, com relação à torcida, eu acho que a torcida não está nem aí, para ser sincero. Pela quantidade Uhum. de pessoas que na rede social minimizam a atitude do jogador, É. eu acho que a torcida não está nem aí. Aqueles que ficarem incomodados vão esquecer do primeiro gol que ele fizer. Porque é É. um pouco do retrato do que é o povo brasileiro, de como o povo brasileiro, em grande parte, reage em relação a tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho que com relação a isso, rapidamente vai ser esquecido para alguns, está tudo normal. Não são poucos os torcedores do Flamengo e até de outros times que falam, não, é a vida dele, é a vida pessoal. Vamos imaginar que não houvesse a pandemia, tá? Ele estaria num cassino clandestino, acho que aí é mais um problema pessoal dele com a polícia e tal, né? Enfim, ele estava no local onde acontecia uma atividade que não é permitida, né? No país. Claro que arranha a imagem, tudo, mas é um problema mais dele. Quando você está no meio de 200 pessoas e você não sabe ali se o vírus está passeando ali por dentro, né? E você no dia seguinte vai se reapresentar no clube, você vai reencontrar seus, que hoje é reapresentação, né? Segunda-feira, com seus colegas de time, com os funcionários do CT, com os demais profissionais que trabalham ali, né? No Ninho do Urubu. Evidentemente você não é um problema só seu, é um problema seu de qualquer pessoa com quem você venha a ter contato, porque você não sabe, você pode ser infectado no sábado para o domingo de madrugada e você não está sabendo, nada se manifestou, claro que poderia acontecer de outra forma, mas há de se evitar, correto? A ideia é que se evite, mas não foi o que ele fez, então é óbvio que ele está errado, é até meio ridículo discutir isso, mas muita gente acha que não, acha que está tudo normal. O que acho que, repito, reflete um pouco o que tem sido a pandemia, como muitas pessoas encaram essa questão, né? A posição ontem foi manifestação do vice-presidente jurídico do Flamengo, né? Os outros dirigentes não falaram a respeito ainda, nem o presidente do clube. Acredito que não falem a respeito disso. Acho que a minha expectativa hoje, não que eu acho que deva acontecer, que seja o certo, mas o que eu acho que vai acontecer. Vão deixar a coisa correr e cair no esquecimento. Não acho que o Flamengo vai fazer alguma coisa, mas acho que o Flamengo deveria, até ontem, eu fui ouvir o João Henrique Minazzo, gravei até um vídeo lá para o meu canal falando sobre isso, ele que é advogado especializado nessa área, ele falava, depende do contrato, se o contrato prevê punição, o clube pode punir. Por quê? Porque você envolve a imagem do jogador, consequentemente do clube, o jogador recebe direito de imagem, ou seja, o clube paga a parte da remuneração a título de direito de imagem, né? Se isso é feito com o objetivo A, B ou C, é outra questão. O fato é que você paga direito de imagem. E a imagem fica, evidentemente, comprometida quando o jogador é detido, né, nessa situação no meio da pandemia. É óbvio que fica, né? Como reagem os patrocinadores do clube, que também mesclam a imagem do jogador e os símbolos do Flamengo. É evidente que isso não é bom. É claro que isso não é bom. É claro que isso interessa ao Flamengo, pô. Como que não? Mas não acredito que façam nada. Eu acho que vão deixar meio que cair no esquecimento, talvez pela postura que parte da presidência com relação a tudo isso que está acontecendo no mundo já há pouco mais de um ano, né? E também porque não vão querer comprar essa briga. Mas acho que vai ser uma bananice se não fizerem nada, né? Tanto falavam do outro presidente e tal, da outra gestão, criticavam, falta de pulso. Eu acho que vai ser, se não fizerem nada, vai ser uma demonstração de falta de pulso. O jogador tem sim que ser chamado, se vai aplicar multa ou não, é o que eu falei, aí eu não sei, porque eu não conheço os termos do contrato, depende de o que diz o contrato e uma análise por advogados. Cabe uma multa, cabe uma punição, é outra questão. Mas no mínimo, ele tem que ser chamado a atenção e isso tem que ser colocado publicamente, deveria ser. Porque é óbvio que ele está errado, é evidente que ele está errado, e essa questão dele ter ido para lá, se a polícia não aparece lá, o deputado não aparece lá, né? O que acontece? Ele vai para casa como se nada tivesse acontecido e não vai, ele ia dizer para as pessoas, olha, eu estive num cassino, que outros lugares ele foi, que a gente pode até imaginar, com a aglomeração de pessoas durante todo esse período. Ele está preocupado com os demais, em virar, de repente, um agente retransmissor do vírus, ou ele não está nem aí? E o mais, até meio constrangedor também, na entrevista dele ao Eric Faria lá na Globo, ele fala, eu só queria jantar com meus amigos, mas os restaurantes em São Paulo são todos fechados, né? Então não tinha como jantar. Aí foram para casa lá de apostas, lá pro cassino para jantar. Quer dizer, é pior ainda, a desculpa é ruim. Ele deveria assumir que errou e tentar tirar alguma lição disso. Mas acho que isso reflete também o mundo em que vivem os jogadores de futebol. Muitos deles, né? Eu posso tudo, eu faço tudo, e vamos em frente. E os clubes muitas vezes são omissos ou reféns.
Nós vimos há poucos dias 2 jogadores do Corinthians que foram lá para o resort, isso no meio do surto de Covid no elenco, que tem essa situação do médico, né, que a gente vai falar daqui a pouco, e postavam fotos, quer dizer, tudo bem. Os do Palmeiras, depois que ganharam a Copa do Brasil, se espalharam pelo mundo, foram para o México, foram para outros países, foram para Fortaleza. Claro que é a vida pessoal do jogador, mas nesse contexto é a conduta mais adequada, é isso que os clubes pedem ou sugerem aos seus profissionais. Olha, vocês estão de férias, viajem bastante, peguem aviões, de preferência para longos trajetos, ou eles pedem que os jogadores procurem se preservar para que eles não fiquem infectados e, consequentemente, não venha 1 ou 2 deles aí para transmitir para os demais, já que a temporada vai recomeçar. Então, assim, muitos deles vivem realmente como se, sabe, nada. Isso também acontecia durante a quarentena. Foram cerca de 100 dias sem futebol e a gente ouvia várias histórias. Jogador com barco, jogador passeando aqui e ali, indo para lá e para cá. Teve jogador que fez maratona de bicicleta, teve jogador que se exibiu na praia com bicicleta ali e tal. Isso quando apareceu, fora quando ninguém estava vendo. E aí, quando voltou ao futebol, não eram poucos que tinham sido infectados, que estavam infectados ou tinham tido contato com o vírus antes. Uma quantidade enorme. Fizeram a quarentena? Vocês acham que fizeram? Parece que muitos não fizeram. Alguns sim, não podemos generalizar. Outros não. Então, acho que é um pouco também do que é o retrato do jogador de futebol no Brasil. O jogador que vira estrela, né? São personagens mimados, que não podem ser contrariados, cercados em geral. Não é só o Neymar. O Neymar talvez simbolize isso mais do que qualquer outro, né? Mas cercado de parças, que são pessoas que passam o tempo todo dizendo para eles que eles estão certos, que eles podem tudo, que eles têm que fazer o que eles têm vontade, que eles são jovens e eles têm todo o direito. E isso vai atropelando qualquer situação, né? Qualquer situação. E o Flamengo deveria sim, evidentemente, chamar o jogador. Repito, punição não, aí depende do contrato, não tenho condições de falar a respeito, né? Mas no mínimo manifestar a sua insatisfação com esse comportamento, com essa conduta, e não fingir que nada aconteceu, né? Como se sentir os colegas dele, que eventualmente tenham ficado bonitinhos em casa nesse período, né? Vamos imaginar que alguns jogadores do Flamengo ficaram esse período ali descansando e tudo, mas evitando aglomeração, ficando ali com a família. Um dia o cara sai, dá uma voltinha de carro ali para ver a praia, volta para casa, fica ali na casa dele, ali com os familiares dele ali e tal. O cara fez tudo quando manda o figurino, né? Não fez nada fora do que foi recomendado, ou que em tese deve ter sido recomendado. Existem os tais protocolos. Como é que o cara se sente depois dessa notícia, de toda essa confusão? Fala, cara, eu estou aqui tantos dias aqui na minha, o outro está lá no bingo, não sei aonde, vai para lá, vai para cá, porra. Que adianta, cara, ficar aqui? De repente, tudo que eu estou fazendo não adianta nada. Como se sentem? Ninguém pensa nisso, ninguém no Flamengo vai fazer nada, ninguém vai decidir nada, né? E claro, sempre com respaldo de parte da torcida, né? Eu acho que aí são todas as torcidas, porque é o povo brasileiro, em parte, né? Em parte, que acha que está tudo normal, que está tudo bem, que eles podem fazer o que eles quiserem. E que o Gabigol não fez nada demais, que é a vida dele. É um festival de distorções absurda. Qual?